E aí, pessoal, chegamos numa parte bem especial aí do nosso treinamento, que é a parte para a gente trabalhar com funções. Legal? E primeiramente eu gostaria de explicar, né, o conceito de funções para você. Somente para que a gente possa ficar atualizado, eu tenho aqui os capítulos, né, dos treinamentos para que você possa baixar os arquivos depois. E aqui eu já criei a pasta do capítulo 7, ok? Que é esse capítulo de funções. E também criei um arquivo vazio chamado index.php, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre funções. Na sua opinião, o que é uma função? Ok. Bom, eu vou exemplificar, na realidade, explicando qual é a função da função. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma variável x, que é igual a 5, e tenho uma variável y, que é igual a 6, por exemplo. Certo? E eu quero somar. Okay. Legal? Eu quero fazer uma soma, eu quero fazer uma adição aqui. Como é que eu pego um resultado? Como que a gente aprendeu? Né? Eu falo assim, ó, resultado é igual a x mais y. A gente já aprendeu isso, inclusive. Certo? E então eu tenho essa variável resultado. E daí vamos imaginar que depois eu quero fazer uma outra soma. Legal? Ou seja, então o que eu vou fazer? Eu vou falar que x é igual a 10, por exemplo, e y é igual a 20. Então eu venho aqui, opa, y, né? Então eu venho aqui e falo o seguinte, resultado é igual a x mais y. Certo? E vai dando linha aqui, né? Perceber. Agora, e se eu quisesse fazer 10 contas dessas? Eu teria que declarar todas as vezes esse valor. Certo? Então, a nossa intenção qual é? Na realidade, é a gente conseguir facilitar a nossa vida, né, para conseguirmos criar uma função, algo que a gente não precise ficar toda hora falando x é igual a 5, y é igual a 6, x mais y. Entendeu? Então, ou seja, a gente passa o 5, passa o 6 e ele já retorna o resultado para a gente de cara. Entendeu? E daí você deve estar se perguntando, mas qual é a grande vantagem? Então eu vou exemplificar com uma calculadora. Certo? Como que nós faríamos, por exemplo, uma espécie de calculadora aqui? Né? Então eu falo assim, ó, x mais y para somar, x mais y para subtrair, e etc. Ah, agora o x é 10. Como que eu faria isso sem precisar ficar repetindo o código toda hora? Legal? Um outro ponto, por exemplo, como que eu poderia fazer... Lembra aquela brincadeira que a gente fez? Pense o número, multiplique por 2, some com 10, divida por 2, etc, etc. Como que eu poderia fazer algo que eu não precisasse ficar necessariamente mostrando, né, o tempo todo, como que eu posso explicar? Qual é a equação, né, qual que é a expressão ali naquele momento para ter aquele determinado resultado. Por exemplo, como que eu faço para saber se um número é par ou ímpar? Legal? Ah, e se eu quiser fazer, por exemplo, uma função que calcula a média? Né? Então eu passo a prova número 1, a prova número 2, a número 3, a número 4, somo tudo, dividido por 4 e tenho a média. Né? E se todas as vezes que eu quisesse tirar a média, eu tivesse que fazer toda vez colocar x, y, z, t, ou p1, p2, p3, p4 e etc. Né? Não acaba ficando confuso? Já pensou o nosso código assim? Certo? Então, a função, ela vem para ajudar as nossas vidas. E ajudar muito. Certo? Porque depois que você pega o jeito e entende bem a função, o que acontece? Nós simplesmente, a nossa vida muda. Por quê?
Vou dar um exemplo. Se eu quero, por exemplo, ter algum resultado, ver se o número é par ou ímpar, etc., eu simplesmente falo o seguinte, ó, verifica par ou ímpar, e coloco o número 10. E ele já traz para mim o resultado, se é par ou ímpar, por exemplo. Eu não preciso ficar repetindo. A função é algo genérico, é algo que é uma estrutura que eu monto, que depois eu consigo utilizá-la várias vezes, várias e várias vezes. Legal? Bom, isso aí é uma pequena introdução sobre a parte das funções. O nosso próximo vídeo a gente já vai começar a colocar a mão na massa e nós vamos começar a criar a nossa primeira função e aos poucos entendendo os principais elementos. Você vai entender que trabalhar com função é muito fácil, basta entender alguns conceitos. Forte abraço e até a próxima!